Meu amigo vascaíno, casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente poder falar do Vascão da Gama. Parceiro, hoje foi feriado, ou melhor, é feriado, mas o noticiário esportivo do Vasco está agitado. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco recebeu duas propostas para venda de jogador. Uma no valor de 86 milhões de reais por um ativo da base. E a outra, jogador muito importante, aí, com uma proposta do futebol italiano de 50 milhões de reais. A gente vai falar muito sobre isso, essa situação desses dois atletas aí, o Vasco que terá que vender jogadores aí em janeiro. O Marcelo Santana já falou isso, um homem forte do futebol, para colocar a casa em ordem. A gente vai falar muito aí também sobre essa situação da recuperação judicial do Vasco e a questão da venda, porque o Pedrinho bateu o martelo com relação a essa situação. E, claro, falaremos aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, porque hoje teve treinamento. Meus amigos, eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Galera, tem muita gente reclamando que não está recebendo as notificações, então eu peço encarecidamente a você, dá uma olhada aí no sininho de notificação para ver se está ok. Bom, meus amigos, Vasco da Gama e Botafogo. Pessoal, o Vasco já está definido. Teremos novidades além daquelas que a gente já disse para você em toda semana. A gente vai ter aí 4 jogadores retornando ao Vasco da Gama. O time do Vasco vai ter 3 mudanças ali. A gente pode cravar aqui. A primeira mudança vai ser, sim, na zaga. Não tem por que o Maicon continuar jogando, só se o Léo Pelé estiver mal fisicamente, né? Maicon que está entregando muito ouro aí. O Léo Pelé vai assumir a condição de titular contra o Botafogo. Situação também do Hugo Moura voltando aí no lugar do Galdames e o nosso bravo Vergete retomando a condição de titular e o Ryan vai para o banco porque o Puma está confirmado na ponta direita. Então o time do Vasco da Gama ali para poder pegar o Botafogo é o seguinte: Léo Jardim no gol, os 2 laterais PH e Tom, os 2 zagueiros Léo Pelé e João Vitor, e teremos lá no meio de campo o nosso Hugo Moura ao lado de Cocão, Dimitri Payet, teremos o nosso Puma, Emerson Rodrigues e Vegete. O time do Vasco da Gama é esse sem invenção, perfeito? E o seguinte, né, o Vasco que vai jogar de igual para igual com o Botafogo, está 3 jogos invicto lá no Engenhão, já ganhou o Botafogo esse ano e vai vir coisas boas aí. Bom, é o seguinte, a gente teve novidades aí com relação à situação da reestruturação da SAF. O Vasco precisa muito chegar aí numa Libertadores da América para ter uma condição de ter uma cota de TV ainda maior, contratos maiores, mas a Copa Sul-Americana já está garantida. O Vasco vai ter mais uma rentabilidade no ano que vem. Diante disso, meus amigos, a gente traz uma novidade, porque o nosso CFO ontem, o nosso Rafael Viana, ele veio a público para poder dizer que o Vasco da Gama não será vendido agora porque está
muito barato o preço do Vasco. A informação que chegou hoje para a gente é a seguinte: a gente falou sobre isso na parte da manhã e estamos falando aqui hoje de novo, porque a gente correu atrás dessa informação. Essa questão aí da Leila e do Lamáquia no Vasco não está descartada. O Vasco está fazendo uma recuperação judicial para dar aí para o investidor simplesmente garantias, tá, que o negócio não vai ter transtornos no futuro, certo? Porque existe aquela situação envolvendo ali as pendências jurídicas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mas o Vasco já pensa e vai vender aí a parte dele, os 20% aí, uma coisa que o Pequim já tem ali na cabeça dele. A gente diz que é 20%, a gente sabe que o Vasco tem 30%, né? O restante está ali em discussão na justiça, e mais 31 da 777, né? Ou seja, é o seguinte: o Vasco vai fazer essa venda aí, a lei obriga que o clube fica com 10, então o Vasco vai fazer a venda disso aí, logo aconteça a recuperação judicial. Fico muito triste por conta disso aí, mas é uma coisa que já está sacramentada na cabeça do grupo político do Pequim, porque ele não pensa sozinho. Bom, e a gente teve uma notícia aí com relação à situação aí da grana entrando no Vasco. Tem dois jogadores que estão com propostas oficiais e formalizadas aí que podem deixar o Vasco da Gama no meio do ano. Chegou uma proposta de 50 milhões de reais pelo Piton. Essa proposta veio da Roma e balançou. Eu acho muito pouco, porque o Piton vale muito mais do que isso. Vale muito mais e vai ser difícil da gente arrumar um lateral esquerdo do tamanho aí do Piton. Mas, a título de conhecimento, chegou essa proposta de 50 milhões. E a gente tomou conhecimento que foi oficializada uma proposta pelo menino Ryan na casa de 86 milhões de reais pelo Ryan. Certo? O Vasco está com essa proposta na mão. Eu estou travando aqui que o Ryan não vai ficar no Vasco. Tão logo termine o Campeonato Brasileiro, vai ser vendido. Então, o Vasco vai se desfazer de alguns ativos aí para começar essa situação da recuperação judicial e ter condições aí de arcar com os compromissos. Inclusive, o Pedrinho esteve no CT Moacir Barbosa e conversou com alguns atletas, simplesmente que vai arcar com todos os compromissos aí, para dar calma aos jogadores vascaínos. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar toda essa situação do gigante da colina. Agora, mais um negócio fechado aí do Vasco da Gama. E vamos ver como que o Vasco vai contratar. E a gente vai esperar aí contratações, porque, assim, a gente não pode ficar passando pano, achando, tá difícil, não vai contratar. O objetivo é a Libertadores e tem que chegar lá para a gente disputar de igual para igual, certo? A gente tem que competir de igual para igual. Obrigado pela atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!